A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Bom dia, ouvintes! Meu nome é Giovana Schense. E eu sou Vitória Saleme e esse é mais um Universidade 93,7. Sabe, Vicky, essa hora do dia vai dando uma fome. Ainda mais no domingo, dia daquele clássico almoço de família. Mas não se preocupe, ouvintes. Hoje vamos falar de um tema que só de pensar já dá água na boca. Comida! Comer. Vamos trazer reportagens sobre os ambulantes de café da manhã, vendedores de comida caseira, a estrutura das feiras livres e também o desperdício. Tem também o quadro Na Cozinha, sempre com uma dica bem legal para você. Fique com a gente, porque o programa só está começando. E vamos então para a nossa primeira reportagem. Quem nunca acordou com aquela fome, mas a pressa do dia a dia não deixou tomar o seu café da manhã em casa? A nossa repórter, Bárbara Monfrinato, conta sobre os ambulantes, que todos os dias estão nas portas das estações e nos pontos de ônibus, nos ajudando a começar o dia com muita energia. Aqui em São Paulo o dia começa cedo. Nessa correria, muito paulistano acaba tomando seu café da manhã em trânsito e faz a refeição em pequenas bancas espalhadas pela cidade, principalmente perto de pontos do transporte público, obras e grandes empresas. Ao lado da estação Cidade Universitária da CPTM, quem cuida de uma banca dessas é a Raquel e a Vanusa, mãe e filha, que servem café da manhã desde cedo para quem estiver passando. A gente está aqui tem umas 3 semanas, é um trabalho novo, né? Para minha mãe, ela saiu do trabalho dela e quis montar um negocinho pequeno para ela, que ela tivesse um baixo investimento inicial e pudesse ter uma renda, né? Então, eu saí do trabalho porque eu sou cozinheira, na verdade. E aí eu já estava com 2 anos e meio no meu trabalho. Obviamente não ia dar mais para eu ficar, porque meu salário já estava baixo. E ainda ter que levar comida, ter que levar o uniforme para lavar em casa. Tudo muito grande, a tarefa de trabalho. Aí quando eu coloquei as coisas no bico da caneta, eu vi que eu estava pagando para trabalhar. Aí eu falei, eu vou me demitir, né? E aí para não ficar parada, e foi onde eu tive a ideia de fazer meus bolos e pôr na rua para vender. Lucro ainda não está dando, né? Mas prejuízo também ainda não. O cardápio inclui bebidas quentes, pães e bolos vendidos a preços mais acessíveis. Aqui eu vendo bolos de cenoura, bolo de mandioca, bolo de fubá, torta de frango, rosquinha frita, café com leite, café pretinho e chocolate. Você pode ver, vendo bolo, tortas de R$ 2,50, faço um pedaço de bolo grande assim, vendo por R$ 2,50, café com leite R$ 2,00, chocolate R$ 2,00, o café preto R$ 1,00. Mesmo em apenas 3 semanas, elas já conquistaram uma freguesia fixa. O principal público são pessoas indo estudar ou trabalhar de manhã. E para atendê-los, Raquel e Vanusa chegam por volta das 5 horas da manhã, só vão embora às 9. É meio que puxado, você tem que levantar 3 horas da madrugada para poder fazer café, arrumar as coisas, mas nada que não vale a pena, né? A gente chega em casa, né, com as coisas, lava tudo, organiza e ela faz os bolos para vender no dia seguinte. Então é tudo fresquinho. Tanto que hoje, por exemplo, hoje eu trouxe chocolate, amanhã eu já trago outros sabores. Assim, nada velho, são coisa fresca mesmo que eu mesmo faço. Trabalhadores como a Raquel se encaixam no que a prefeitura chama de microempreendedor individual. Só podem, pela lei, atuar no espaço público depois de obter um termo de permissão de uso. Esses termos têm quantidade limitada e são regularizados junto às subprefeituras, o Centro de Apoio ao Trabalho e a Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo. Tem muita burocracia, sim. Tanto que eu já fui na prefeitura da subprefeitura do Butantã, pedi para a moça lá como que eu fazia para ter uma licença. Ela disse que não tem data marcada, assim, não tem data para dar licença para ninguém. Enfim, ela não me deu nenhuma esperança. Mas fazer o quê? Eu não vou ficar parada em casa, eu tenho que, né, arrumar alguma coisa para poder sobreviver. E uma das formas, principalmente no Brasil hoje, de gerar renda é esse trabalho autônomo, né? Que ele precisa ser reconhecido e as autoridades precisam fazer alguma coisa para legalizar isso. Ainda não aconteceu comigo, mas tem uma fiscalização que chega e pega as coisas, diz que pega com banca, na hora que chega, diz que a gente não consegue salvar nada, nem garrafa, nem banca, nem guarda-sol, nada que tiver. Bárbara Monfrinato para o programa Universidade 93,7. Mas não é preciso ficar parado nas estações para fazer uma graninha extra. Na minha reportagem, a gente vai conhecer alguns casos de quem ama cozinhar e usa isso para pagar as contas.
Seja pela questão financeira ou apenas pelo simples prazer de cozinhar, o número de pessoas que fazem comida em casa para vender tem aumentado. É o caso da personal chef Mônica Minassian, que em 2010 começou a produzir um cardápio especial para comercializar. Ela até pensou em abrir um estabelecimento, mas desistiu. Todo mundo falava pra mim, pô, Mônica, vai, faz alguma coisa, abre um restaurante, abre não sei o quê. E eu queria saber um pouquinho o quanto que isso seria legal, abrir esse restaurante, as leis todas. E em 2010 eu fiz uma pós-graduação no Senac para chefe internacional. E depois disso, assim, eu vi e falei, não quero nada pra rua, a Anvisa é terrível, as leis são pesadas, estresse que eu não gosto. No fim, acabou resolvendo pela produção doméstica. Uma das coisas foi essa coisa de personal chef, que é você trabalhar em casa, você trabalhar na casa da pessoa, daí é um braço amplo, né? Você pode trabalhar com congelado, você pode fazer os doces. No caso dela, o amor à gastronomia é o principal fator que a faz continuar com as vendas. Não faz diferença, não faz. Assim, ajuda um pouco, mas não faz diferença, porque você não pode aumentar por o preço muito alto, porque as pessoas acham caro. É mais por hobby mesmo. Mas há quem tire seu sustento desse tipo de negócio. Junto com a mãe, a empresária Ana Carolina Alcântara descobriu por acaso uma oportunidade ligada à culinária. Na verdade, foi na dificuldade que surgiu a oportunidade, né? Meu irmão, ele faz acompanhamento nutricional e ele ligou para minha mãe e pediu para ela montar para ele a dieta que a nutricionista dele tinha passado, né? Seriam 48 marmitas por semana. Aí ela falou, nossa, Diego, mas o que é isso? Você vai ter que contratar uma cozinheira, né? Aí a minha mãe falou, tá bom, Diego, vou fazer dessa vez pra você, mas depois você vê alguém pra fazer. Aí comprou todas as coisas, começou tal. Aí eu comecei a ajudar ela. Depois que estava tudo pronto, nós se apaixonamos pelas marmitas. Aí eu falei, mãe, o que você acha da gente trabalhar com alimentação saudável? Aí desse dia em diante não paramos mais. Hoje em dia, Ana Carolina vende marmitas saudáveis para pessoas que encomendam as comidas por telefone ou por uma página no Facebook. Ela conta como os pedidos podem ser feitos. Tem cliente que passa a dieta e a gente monta em cima da dieta. E tem cliente que consome o nosso cardápio semanal, que a gente tem cardápios semanais também. Mas tudo no segmento saudável. Além desses casos, também é comum encontrar pessoas que vendem doces com receitas consideradas mais simples por meio das redes sociais. E você, já pensou em utilizar suas habilidades culinárias para conseguir uma renda extra? Vitória Saleme para o programa Universidade 93,7. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro, não pela metade. E para quem quer comer algo gostoso, mas bem mais em conta, essa é uma ótima opção. Pois é, eu vi um monte de gente anunciando no Facebook e pensei em fazer essa reportagem. Parece ser mesmo uma boa dica. Mas antes de chegar na sua mesa, a comida tem uma longa jornada. Você já pensou em como funciona uma feira livre? Quem conta mais pra gente sobre isso é a Alana Otani. Quem não gosta de uma boa feira livre? Frutas, legumes e verduras fresquinhos, pastel, caldo de cana e às vezes dá até para sair com lindas flores para colorir o dia. Só na cidade de São Paulo, são 871 feiras livres que acontecem de terça a domingo. Segunda é o dia de descanso dos feirantes, afinal, a rotina deles não é para qualquer um. Vamos aí! Andréia Mourão, proprietária de uma barraca que vende frutas na feira que acontece aos domingos no bairro do Jabaquara, mora no Tatuapé e sua jornada de trabalho começa às 10 horas da noite. Bom, nós vamos ao Mercado Municipal da Cantareira, ou Ceasa, compramos a mercadoria de madrugada, montamos a banca, até o consumidor vir até a gente, comprar a fruta e levar para comer em casa. Às 10 horas da noite, Andréa sai de casa, vai ao CEAGESP, compra sua mercadoria e chega às 3 horas da manhã no local da feira para montar sua barraca para estar com tudo pronto quando a feira começar de manhã cedo. E esse ritual se repete várias vezes por semana. 3 vezes por semana, para ter sempre fruta fresquinha para o consumidor, né? E o número de feiras por semana é ainda maior. 4 vezes por semana, e tem dia que são 2 feiras. Por dia, circulam cerca de 50 mil pessoas e 12 mil veículos pelo CEAGESP.
no bairro da Vila Leopoldina, em São Paulo. Essa é a maior central de abastecimento de frutas, legumes, verduras, flores, pescados da América Latina. E é graças a esse tanto de gente como a Andréa que essa mercadoria chega à mesa do consumidor final. Kleber Spoll é morador do Jabaquara e, inclusive, frequenta a feira onde Andréa é feirante. Segundo ele, todos os domingos ele vai a essa mesma feira, e sempre um pouco mais tarde, para já pegar os produtos com um preço menor, a famosa xepa. E frequentar feiras é algo que para ele vem desde muito cedo. É uma verdadeira tradição. Eu vou na feira desde que me entendo por gente. Eu ia quando era criança, ia com a minha avó que fazia a feira. Eu morei muitos anos com a minha avó, e minha avó que fazia a feira, e como ela era uma senhora de idade, eu ia na feira para ajudá-la. E talvez aí até que eu tenha desenvolvido esse gosto de ir na feira, né? Mas depois que casei, aí constituí família, tudo, então já uns 25, quase 30 anos que eu vou na feira constantemente, assim, sempre que dá no domingo eu vou na feira. E agora, nos últimos tempos, principalmente porque eu também faço compras para minha mãe e para meu pai, e eles são idosos, enfim, também penso que eles têm que ter uma boa alimentação, né, muita variedade de fruta, tudo, então aproveito e vou na feira e já faço essa compra geral para todo mundo, tanto para minha família quanto para a família dos meus pais. Mas por que não comprar no supermercado junto às compras do mês? Por exemplo, no mercado raramente eu vejo morangos orgânicos. E como eu não compro mais morango normal, eu só compro morango orgânico, eu só encontro na feira. Então eu acabo tendo mais trabalho, né, porque vou ao mercado, mas prefiro ir na feira porque penso estar comprando frutas melhores, legumes melhores, né? Atualmente, o Entreposto de São Paulo, aquele da Vila Leopoldina, que foi inaugurado em 1966, é considerado um dos maiores centros de comercialização atacadista do planeta. Tem a movimentação média por mês de 280 mil toneladas de frutas, legumes, verduras, pescados, flores e diversos, que são alho, batata, cebola, coco seco e ovos. E você, tem o costume de ir à feira também? Lana Otani para o programa Universidade 93,7. É difícil imaginar tudo o que existe por trás do funcionamento de uma feira. A gente só sabe que gosta de chegar lá, comer um pastel, tomar um caldo de cana. Ah, sim, isso claramente todo mundo gosta. Aliás, me deu até água na boca. Bem que podia ter uma feira aqui agora, hein? E falando nisso, Vicky, você sabia que dá para saber exatamente o dia e o local das feiras daqui de São Paulo pela internet? Não, como? No site da prefeitura existe um mapa chamado Feira Maps. Lá você consegue filtrar por endereço, dia da semana e subprefeitura para encontrar as feiras. Ah, então abre aí que a gente vai colocar o endereço daqui da Rádio USP e vai comer um pastel saindo daqui. Sim, e vamos deixar o link do nosso site para quem quiser acessá-lo também. Mas sabe que, mesmo com tudo isso de feira acontecendo todos os dias, muitos alimentos não chegam na nossa mesa? Pois é, o Brasil, com toda a riqueza de alimentos, joga toneladas de comida no lixo todos os dias. Na minha reportagem, vou contar um pouquinho mais sobre o descarte de alimentos que é sem tamanho. Em grandes eventos como nos Jogos Olímpicos, que acabaram de acontecer, espera-se que a infraestrutura seja boa o suficiente para atender todos os seus convidados. Mas não foi bem isso que vimos no último mês de agosto. Como voluntária da área de operações com a imprensa, eu vi de perto tudo o que aconteceu. E diria que uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a falta de comida dentro dos parques e arenas olímpicas. Estranho pensar que no maior evento esportivo do mundo, não há comida para os milhares de visitantes que passam pelas instalações olímpicas diariamente por em média 8 horas. Mas isso aconteceu desde o primeiro dia, com uma pequena melhora conforme os dias foram passando, mesmo que as intermináveis filas continuassem vivas como sempre. Mas enquanto alguns eventos e estabelecimentos sofrem de carência de refeições, há um lado oposto, que produz mais do que irá vender. Esse é o caso de restaurantes e padarias, principalmente. Ao contrário dos Jogos Olímpicos, esses lugares não esperam receber milhares de pessoas em um só dia, mas produzem comida como se fossem. A oferta é tamanha que, ao final do expediente, os funcionários simplesmente não sabem o que fazer com as sobras. Para falar sobre isso, conversei com Heriberto Ximenes, sócio do restaurante Ximeninho, que fica no Rio de Janeiro, na Lapa, um dos pontos que mais recebem turistas da cidade e recebeu principalmente nos Jogos Olímpicos. Qual é o destino dado à comida que sobra nas mesas do seu restaurante? Geralmente é colocado no lixo, por vários motivos.
não há condição de aproveitamento porque corre risco. Às vezes tem coisa que não é nem usada, porém, às vezes tem pessoas, não sei se é revoltado, não sei porquê, dentro de uma porção de feijão joga um palito, dentro de um arroz joga qualquer um pedaço de vidro com outra coisa qualquer, então já é negativo, nada aproveitado, tudo para o lixo. E você tem ideia de quanto mais ou menos de comida vai para o lixo ao final de cada dia? Eu acredito que deve ir mais ou menos assim uns de 30 a 40 quilos de comida para o lixo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, cerca de 27 milhões de toneladas de comida são desperdiçadas anualmente aqui no Brasil, uma quantidade que alimentaria 13 milhões de brasileiros que ainda passam fome. Pensando agora nos termos econômicos, pense como um proprietário de um restaurante pode melhorar seus lucros se o desperdício for menor. Sim, os valores seriam absurdamente maiores e seria benéfico tanto para o seu bolso quanto para o meio ambiente, que é outro fator que sofre com o desperdício de comida e o consequente aumento de lixo acumulado. Padarias de todos os cantos do Brasil oferecem uma grande variedade de alimentos em seus balcões. Será que há consumidor para tudo isso? Quem nos conta é Francisca, cozinheira da padaria Mar Cristal, em São Paulo. E o que vocês fazem com a comida que sobra aqui do balcão? A gente joga fora, joga tudo no lixo, porque não dá para aproveitar nada. E a quantidade é grande, pequena? Não, é pequena, porque vende bem. Sobra muito pouco, então a gente vai jogar no lixo. Mesmo os doces, eles vendem bem? Vende bem, vende bem. Eles põem a quantidade ou média que dá para vender tudo. Se sobra alguns, vai pro lixo. E vocês fazem um controle, mais ou menos, o que tem que fazer por dia para vender? Já faz um controle. Então, todos os dias tem um prato diferente e aí já está tudo controlado. E você sabe dizer mais ou menos quantos quilos de comida vão diariamente pro lixo? Vai uma média de 2,5 kg, depende, né? Parece que chegar em um consenso será uma tarefa muito difícil. Enquanto isso, passamos fome nos grandes eventos, enquanto somos abarrotados de comidas e variedades nas padarias e restaurantes. Giovana Chense para o programa Universidade 93,7. Uau, quanto desperdício que a gente produz, hein? Sim, mas todos nós podemos fazer a nossa parte e mudar essa situação. Com certeza, muita coisa que jogamos fora pode ser reutilizada em pratos deliciosos. E você sabia que muitas vezes partes como cascas de frutas e talos das folhas têm até mais nutrientes do que polpa dos alimentos? Pois é, em geral, é na casca dos vegetais que se encontra a maior parte das vitaminas e minerais. Hoje, no nosso quadro Na Cozinha, vamos utilizar um alimento que geralmente jogamos fora, a casca da banana. Com ela, vamos fazer um delicioso bolo. Vamos ouvir essa dica imperdível com o nosso repórter Leonardo Dagli. Banana, menina, tem vitamina, banana engorda e faz crescer. Olá, caros ouvintes. Hoje no nosso quadro eu vou mostrar para vocês como fazer uma receita muito interessante. Bolo de casca de banana. Isso mesmo, casca de banana. Geralmente a gente joga fora, só que dá para fazer um bolo e fica uma delícia. Anota aí o que você precisa para fazer essa receita. Para a massa, a casca de 4 bananas, 2 ovos, 2 xícaras de leite, 2 colheres de margarina, 3 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de rosca e 1 colher de sopa de fermento em pó. E para cobertura, meia xícara de chá de açúcar, 1 xícara e meia de chá de água, 4 bananas e meio limão. Agora vamos ao preparo. Primeiro, é preciso lavar as bananas e descascá-las. Então, bater as claras em neve e reservar na geladeira enquanto termina a massa. Depois, é só bater no liquidificador as gemas, o leite, a margarina, o açúcar e as cascas de banana. Depois, é só despejar essa mistura em uma vasilha e acrescentar a farinha de rosca. Atenção, você precisa mexer bem, porque depois você vai colocar as claras em neve e o fermento delicadamente. Aí, é só colocar numa assadeira, untada com margarina e farinha, e levar ao forno médio, que precisa ser pré-aquecido por 40 minutos. Agora que o bolo está assando, é hora de fazer a cobertura. Você precisa queimar o açúcar em uma panela e juntar a água, para fazer um caramelo. Caramelo pronto, é hora de colocar as bananas, cortadas em rodelas, e o suco de limão, para cozinhar por mais 5 minutos. Agora que o bolo já assou, é só tirar do forno, colocar a cobertura e aproveitar. E claro que eu tinha que experimentar o bolo, né? Vamos ver.
Gente, é mesmo sensacional. De São Paulo, Leonardo Daglio para o programa Universidade 93.7. Yes, nós temos banana pra dar e vender. Que delícia! Sim, e olha que dica para comer no lanche desse domingão. E além de gostosa, essa receita contém nutrientes como cálcio, fibra e magnésio. Sim, em pensar que tudo isso iria pro lixo. Mas agora é hora de bater um rango. E que lugar melhor para comer algo diferente do que São Paulo? Por quê? O que a nossa cidade tem de tão especial assim? Olha só, você já parou para pensar que qualquer coisa que você quiser experimentar de diferente na gastronomia, você encontra por aqui? Por exemplo, pizza, comida japonesa, chinesa, hambúrguer, é isso? Também, mas na maior cidade brasileira tem até um restaurante especializado em comida típica da Mongólia. Ele chama Tantra e tem 2 unidades, uma na Vila Olímpia, na rua Chilon, número 364, e outra no Tatuapé, na rua Itapura, número 721. Nossa, que legal! É mesmo, né? Eu conheço um bar no Jardim Paulista que também tem uma especialidade bem peculiar, o refrigerante Tubaína. Bom, e o nome desse bar não podia ser outro, né? É Tubaína Bar. Ele fica na rua Doc Lobo, número 74. Viu? Era isso que eu estava falando. Em São Paulo você encontra de tudo. Agora eu vou ter que experimentar todas essas coisas diferentes. Bom, vamos lá. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. O nosso programa Universidade 93,7 fica por aqui. Mas não precisa ficar aí com água na boca, não. Nosso programa sobre comida volta na semana que vem com mais reportagens muito saborosas. Este programa teve a apresentação de Vitória Saleme e Giovana Schense. As reportagens foram de Bárbara Monfrinato, minha, Vitória Saleme, Giovana Schense e Leonardo Daglio. Diversão e arte para qualquer parte. A coordenadora foi Carol Oliveira e o produtor Gabriel Margato. As coordenadoras de quadro foram Letícia Paiva e Juliana Meres. A editora, Bárbara Monfrinato. Tchau, gente. Bom almoço. Até semana que vem. Deu certo? A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.